E agora chamamos o segundo bloco com os assuntos de tendências de impactos marítimos navais, timão, energia nuclear e futuro. A, a líder de benchmarking de práticas prospectivas não pôde comparecer por uma questão do seu trabalho e ela vai tentar mandar um vídeo para nós vejamos mais tarde, mas quem vai agora ocupar essa lacuna será o Pedro Martinez, que é o líder da linha de pesquisa de segurança espacial. Ele é doutorando na UERJ, se eu não me engano. Mas vamos iniciar aqui então a apresentação da agenda de pesquisa da linha de pesquisa Energia Nuclear e Futuro. Vou seguir esse sumário, né? Vou apresentar os pesquisadores, fazer um balanço das atividades de 2024 e apresentar a agenda prevista para 2025. Nossos pesquisadores, né? O sênior é o professor doutor Fernando Manuel Araújo Moreira, é o nosso sênior, ele é do IME e é o coordenador geral do ProDefesa 5. Então, a nossa linha de pesquisa, que cuida justamente de verificar sementes de futuro de energia nuclear e as conexões com defesa, a gente fez um projeto de pesquisa para 2 anos. E o nosso foco, eu vou mostrar na agenda lá de 2025, a gente vai investir em pontos específicos da energia nuclear, né, que são os small reactors, sensores quânticos para controle de reatores, e por isso que a gente também está fazendo parte do ProDefesa 5 do professor Fernando. Eu sou o sênior, comandante Braga, aqui do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha. Temos as pesquisadoras, né? Fabíola de Souza Freitas, Camila Borges e a Marcela Rabelo Lima. A Fabíola já vem já de alguns anos conosco, a Camila e a Marcela são novas, entraram agora no início do ano. Temos também o Marcelo Nava, que é do CASNAV e doutorando no INEST, o Ricardo Patrick, que está fazendo mestrado, e Francisco Gustavo da Silva, que é o único graduando na nossa equipe, ele é assistente de pesquisa. Esses novos entrantes, né, o Francisco, a Camila e a Marcela, eles são técnicos, né, eles são de um lado mais técnico, eu tenho um viés mais estratégia, política e estratégia, e esses novos entrantes são de engenharia. Então, é uma boa composição do grupo para esse tipo de trabalho. Das atividades de 2024, nós participamos do livro Semente Futuro, que foi lançado ano passado, e participamos dos fascículos com nossas matérias, inclusive com um artigo conjunto com... Foi um ou dois, agora eu me lembro de um que eu fiz junto com a Lia, né, que é a líder da inteligência artificial, que já fez a apresentação dela. Participamos também de uma mesa de debate sobre cenários para a questão de salvaguardas, isso dentro do programa de pesquisa PROCAD, que foi uma junção do PROCAD do Correia, né, que é o Prospectiva em Defesa, com o PROCAD, que estuda salvaguardas para o combustível do submarino de propulsão nuclear. Isso na ENABED, que foi lá em Minas Gerais o ano passado. A gente participou ativamente do PROCAD do submarino convencional de propulsão nuclear e agora entramos o ano passado, né, no ProDefesa 5 do professor Fernando. Tínhamos programado publicar um artigo junto com o professor Fernando, né, e realizar um evento acadêmico, mas dado as questões aí do ProDefesa 5, que é um mundo, né, o professor Fernando coordena pesquisa de IA, quântica, e
toda essa questão aí de novas tecnologias. Ele está fazendo um laboratório também lá no IME. Então, são muitas atividades. A gente entende que realmente não foi possível fazer esse programado e a gente reprogramou para agora, 2025. Da agenda 2025, efetivamente, a gente prossegue no projeto Semente Futuro. Já estamos aqui estreando na 4ª jornada Prospectiva em Defesa, com essa apresentação da agenda, e também vou participar da oficina dia 4, que é do Prodefesa 5 da EGN, que trata da governança da Amazônia Azul. A Lia também já comentou, estamos planejando uma mesa de debates para um seminário de inteligência artificial e quântica, que será na ECM em junho, e isso está dentro do Prodefesa 5, que nós estamos participando, Prodefesa 5 do professor Fernando. Então, a ideia é lançar um artigo, pelo menos um artigo esse ano, e um evento acadêmico. Eu acredito que o evento acadêmico vai ser mais fácil, porque dentro do escopo do Prodefesa 5, a gente já está participando desse evento e poderemos programar mais um especificamente sobre essas questões. Destaque aqui para a participação do Prodefesa 5, do professor Fernando, e as temáticas em foco, que eu já tinha adiantado na introdução, são os Small Reactors, sensores quânticos e as possibilidades para propulsão naval por meio da energia nuclear, que esse é sempre o foco da nossa linha de pesquisa. Então, a questão da quântica é uma novidade aí, a gente começou a pesquisar isso ano passado e estamos aí continuando nessa pesquisa aí para contribuir com o Prodefesa 5 e com as nossas próprias pesquisas de energia nuclear. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todos aí. Vou encerrar aqui o compartilhamento. Passo a palavra agora a Vanessa Bandeira. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vanessa Bandeira, eu sou vice-líder do TIMAN, né, Tendências de Impacto Marítimo Naval. A líder é a Val, só que a Val está um pouco presa com a finalização da tese dela, então a gente está dividindo essas funções de uma forma mais intensa, por assim dizer. E hoje eu fiquei encarregada de fazer a apresentação da agenda de pesquisa. Eu entrei no TIMAN em 2017. Eu estava tentando relembrar quando foi a fundação do TIMAN, mas a gente ainda não chegou nessa data para utilizar aqui na apresentação, mas não deu tempo. Eu entrei no TIMAN em 2017, já na refundação do TIMAN, era um grupo que estava desativado, foi reativado em 2017. Desde então, ele segue ativo. E hoje a gente tem um grupo um pouco mais enxuto, se é que dá para se dizer, mas bastante especializado. Os pesquisadores do TIMAN, eles têm tanto experiência acadêmica quanto experiência prática com os temas que a gente trabalha. Isso faz com que a gente aborde um pouco mais, explore um pouco mais as áreas temáticas que estão dentro do nosso escopo. Então, eu fiz um esqueminha só para vocês entenderem mais ou menos o que a gente está trabalhando. Eu dividi em macro-áreas. Então, a gente trabalha com temas relacionados à logística internacional, infraestruturas críticas no ambiente marítimo, navegação marítima, navios autônomos, né? A geração de energia no mar, regulamentações e políticas públicas para o ambiente marítimo, questões de tecnologia. Nesse caso aqui, a gente está falando basicamente de navios autônomos, adequação de infraestrutura portuária para receber esses navios com novas tecnologias, questões geopolíticas, né, de atores extra-regionais, enfim, e questões de defesa e de segurança marítima. Parece bastante coisa, mas os pesquisadores do TIMAN, eles trabalham geralmente, têm experiência em mais de uma dessas áreas, então a gente acaba cobrindo esse guarda-chuva. Você pode passar para mim, por favor? Bom, um dos objetivos do TIMAN, além de formar
e desenvolver o pensamento para questões do ambiente marítimo é a gente monitorar esses sinais, identificar tanto no ambiente interno quanto no ambiente internacional potenciais questões que possam impactar tanto na questão marítima quanto naval. Passa para mim, por favor. Tentar não me estender muito. Hoje nós somos 8 pesquisadores, quase todos doutores ou doutorandos, né? Então, como eu falei, é um grupo bem especializado. Temos pessoas que já trabalharam com regulamentação, com navios autônomos, enfim. É bem... Tanto na experiência profissional quanto na experiência acadêmica, os temas estão na veia dos pesquisadores do TIMAN. Passa para mim, por favor. Como resultado da linha de pesquisa em 2024. 2024, a gente acabou ficando muito preocupado em identificar e estudar questões, mas a gente não refletiu tanto em publicações. E essa é uma das metas, já adiantando para 2025, a gente conseguir convergir mais, entender mais aonde 2 pesquisadores estão trabalhando um tema que pode virar um artigo. E esse é o nosso resultado assim, aproximado de 2024, com participações em eventos. Mas acho que uma das coisas que é mais importante de abordar é que a gente começou um mapeamento de eventos e periódicos onde a gente possa se inserir. E eu acho que isso vai contribuir muito para que a gente consiga realmente reverter aquilo que a gente está discutindo dentro do grupo em publicações. Além disso, a gente também começou um projeto de divulgação científica, então a ideia é desenvolver redes sociais para arranjos, onde a gente possa fazer pequenos textos, pequenas chamadinhas, publicar notícias que sejam da área temática do grupo. E a gente está fazendo um intercâmbio com arranjos metodológicos para atuar como especialistas em economia do mar, em algumas questões, alguns formulários que o TIMAN e os pesquisadores do TIMAN vão atuar como esses especialistas. Por favor. Bom, como eu falei, o nosso foco principal é conseguir reverter em mais publicações aquilo discutido dentro do grupo. Eu coloquei alguns exemplos de periódicos que a gente pode tentar publicar. Claro que isso depende de quando o periódico abre a chamada, fecha a chamada, de qual é o tema daquele momento, daquela edição, assim como os eventos também. Então, é mais para ter uma ideia daquilo que de onde a gente está tentando mirar e por onde a gente está tateando. Passa para mim, por favor. Bom, como a gente tem algumas áreas temáticas, as nossas referências elas também são muito múltiplas. Então, eu coloquei aqui algumas, assim, mais para constar alguma coisa do que... mas não se limita de forma alguma a essas, porque são muitas áreas, então a gente acaba buscando bastante. Mas, como os pesquisadores estão plenamente inseridos nessas áreas, a gente acaba tendo contato diariamente com as questões, então cada um tem as suas referências mais... você acaba tendo mais contato e a gente vai trocando isso ao longo do grupo. A ideia é que a gente faça esse ano, eu não coloquei aí, mas a ideia é que esse ano a gente trabalhe nas reuniões, apresentações temáticas, isso está na agenda de pesquisa, e que aqui um pouco alguma notícia, alguma que a gente debater, e aí a gente vai tentando daí afunilar para ver onde é que a gente vai conseguir inserir essas discussões. Bom, aí vocês conseguem ver no último slide o esboço ali do nosso Linktree, que ele já está lá, já está com os documentos do Semente de Futuro da Defesa,
que o Timã participou, mas ainda está em construção, a gente ainda está desenvolvendo a identidade visual do Timã, isso está em curso, e até o final do ano eu espero que isso esteja plenamente finalizado. Fica aí também o link para contato, tem nosso e-mail, futuramente vai ter mais coisa aí nessa página, e é isso. Muito obrigada. Passo a palavra para o doutorando Pedro Martins. Meu nome é Pedro, é muito bom estar aqui, acho que na terceira ou quarta vez seguida apresentando o que a gente tem feito na linha de pesquisa de segurança espacial. A gente é uma linha que já tem bastante tempo, tem bastante história já com pessoas que saíram, que entraram. Bom ver antigos colegas, antigos amigos, bons amigos, Marcelo, Bernardo, Correia, todo mundo, é sempre um prazer. Nesse ano, no ano anterior, 2024, a gente teve, eu acho que foi um ano muito importante para o nosso grupo. A gente teve muitos eventos, iniciativas novas, sucessos e fracassos, como sempre. A vida acadêmica é feita disso. Então, eu vou passando para a gente não perder tanto tempo em termos de apresentação aqui. A linha de pesquisa pertence ao laboratório, à Escola de Carnaval, está cadastrado no DGP do CNPq, nossa filiação institucional. Nossos objetivos: estudar o fenômeno da militarização do espaço nas relações internacionais, com foco igualmente interdisciplinar nas áreas de História, RI, Economia Política, Defesa e Estratégia. Nosso objetivo será analisar a segurança espacial sob a ótica dos usos militares do espaço, tendo como premissa que a falta de normas é uma variável que atua sobre a escalada da dissuasão do espaço, assim como prospecção de cenários sobre dominação espacial. Bem, um grande problema que a gente percebeu durante as reuniões era a falta de unificação teórica. Como assim? A gente vinha de campos e projetos e graduações, pós-graduações diferentes, e a gente às vezes não falávamos a mesma língua. Esse texto aqui, introdutório, explica para a gente qual é a nossa linha guia. E uma das grandes conquistas do ano passado foi a gente realizar uma coisa que a gente estava pensando já desde o ano anterior, que eram reuniões teóricas. Reuniões teóricas em que a gente preparou uma espécie de ementa, como se fosse fazer um curso de pós-graduação, com temas, bibliografia, sistematizado, e em cada mês, um dos nossos colegas ia e chegava e apresentava. E a gente conseguiu fazer isso de maneira bem sucedida. Isso eu acho que é um orgulho, uma coisa que não dá exatamente linha no Lattes, mas é um orgulho que eu, como líder por algum tempo, tenho de estar ajudando a formação minha e dos meus colegas. A gente, esse ano, vai fazer uma mudança. Não sabemos se agora ou no próximo semestre, em que eu, há 3 anos na liderança, vou sair da liderança, pretendo sair da liderança, não sei se agora, ou depender com o Leandro se tornar líder, que é o meu vice-líder, que é doutorando da USP. Ele não pode vir aqui agora porque ele está numa reunião sobre o doutorado dele. Ele que preparou os slides, agradeço o Leandro, se ele estiver aqui ouvindo. Nossa ideia é que ele tenha uma experiência como de liderança e eu aproveite, fique só como pesquisador, fique como auxiliador, digamos, participando das reuniões, mas digamos, na defesa, né? Ele que vai para o ataque e eu fico na defesa enquanto foco na minha tese, que está chegando a hora de fazer. Os pesquisadores: o nosso querido professor Paulo Roberto Batista. O líder, já botou aqui o Leandro. A gente tem a Ana Clara, que passou por um mestrado na UERJ. O Israel, que está terminando, é o nosso único graduando
em Defesa e Segurança Estratégica na UFRJ. A Larissa, que hoje saiu do mestrado, terminou o mestrado e está na iniciativa privada. A Mariana, que passou para o mestrado na UF. E o Matheus, que acabou o mestrado, está na iniciativa privada. Mariana e Ana são duas das pessoas, além do Israel e do Matheus, foram pessoas que entraram em 2023, num processo seletivo que a gente fez. A gente está precisando de mais pessoas. A gente fez esse processo seletivo. A gente manteve essas pessoas ao longo do tempo, fazendo, produzindo. E isso me deixa claramente muito feliz, que elas vão crescendo na vida acadêmica, produzindo com a gente e tendo, digamos, evoluindo com a gente, né? Então, nas suas arguições para serem mestrandas, a Mariana e a Ana utilizaram e conseguiram, com o nosso apoio, fazer pesquisas interessantes, tanto no PPGRI, que é o programa de RI, que é o programa que eu participo também, no caso da Ana, e a Mariana, no caso do PPGEST, da UF. Ano passado, a gente foi para alguns eventos, a gente fez algumas coisas interessantes, a gente apresentou trabalhos no CADN, o que foi um evento muito legal, muito interessante, de rica troca e dias muito intensos ali no aeroporto Santos Dumont. A gente publicou esse texto nos anais, o que é um artigo com DOI, referenciado, revisado por pares, deu um trabalho, foi muito bom. A gente submeteu e apresentou o trabalho, eu e Leandro, com o apoio dos nossos colegas, apoio de pesquisa, no ENABED, sem também mencionar o Lauro. O Lauro, que foi um colega nosso, que acabou de sair porque ele foi para Washington para fazer um projeto específico, eu não sei exatamente, mas eu sei que ele foi para Washington, é muito bom. Ele era aluno do Bernardo, na Paraíba, entrou com a gente, trabalhou com a gente, agora está em Washington. Ele apresentou conosco esse artigo do ENABED em Minas Gerais, eu e o Leandro estivemos lá. A gente submeteu esse artigo, a gente transformou esse artigo do ENABED para um artigo de revista, na revista Meridiano 47, que é uma revista A3 de Relações Internacionais da UNB. A gente publicou o capítulo de livro Semente Futuro de Defesa. Esse foi no ano passado ou foi no... Não sei exatamente. Não sei se foi nesse ano já de 2024, acho que foi em 2023. Participação em podcast, o Mundioca, um podcast do grupo de notícias Sputnik. Me convidou e convidou Raquel, que é antiga líder de pesquisa, doutora hoje da UF, nos convidou para falar sobre segurança espacial. Foi uma experiência interessante. E as discussões teóricas mensais. Isso tudo coube num ano. Então, eu acho que em 2024 foi um dos anos mais produtivos da linha de pesquisa, apesar de, no segundo semestre, a gente ter, digamos, algumas reuniões foram canceladas, algumas coisas que a gente queria fazer não rolou, mas, olhando em retrospectiva, foi muito bom. Alvos metas de 2025. Desenvolvimento da pesquisa, diplomacia militar no espaço, desafios e perspectivas para as Forças Armadas Brasileiras. Então, também segue uma perspectiva de olhar para o futuro, prospecção. A gente tem esse estudo contínuo da prospecção e atenção metodológica a isso. Aproximação com o grupo internacional, estudos sociais do espaço exterior. A gente já teve também apresentações em congressos internacionais em 2021 ou 2 em grupos espaciais de língua espanhola. Horizontes Cósmicos, encontros latino-americanos com o espaço exterior, apresentação de ao menos 2 artigos em evento acadêmico, publicação de mais um artigo em periódico, publicações quinzenais no LinkedIn, que foi uma coisa que a gente manteve depois, ou seja, a gente manteve em paralelo com o Semente Futuro, nossa presença digital se mantém no LinkedIn. A gente tinha o objetivo de transferir isso para o Instagram, isso ainda não ocorreu, acho que por falta de, digamos, gente com tempo livre para fazer. Todos somos muito ocupados, a gente está tentando
aumentar e melhorar a nossa presença digital e manter as reuniões teóricas mensais com esse core, com esse grupo de pessoas que a gente continua contando. É isso. Não sei se eu falei muito na média dos outros, mas eu agradeço a banca, agradeço a quem está ouvindo e desejo a todos uma boa tarde e fico à disposição. Antes de passar a palavra para a banca, eu queria fazer um comentário sobre o grupo de segurança espacial. Eu acho que todos aqui sabem que todas as nossas linhas de pesquisa foram criadas espontaneamente pelos nossos pesquisadores. Então, não houve uma ordem de cima da Marinha ou de alguém da Escola de Guerra Naval que falasse: queremos criar tal linha de pesquisa. Pode ser que isso ainda venha a acontecer, nunca aconteceu. Então, esta também, segurança espacial, ela foi um grupo de uma pesquisadora nossa fazendo mestrado na ESG na época que me procurou para nós criarmos essa linha. E outro dia eu conto essa história que é bonita para vocês depois. Mas o que eu queria chamar a atenção? Nós da EGN fomos convidados a colaborar, do laboratório, a colaborar com a reativação do curso de Política e Estratégia da UNIFA para os coronéis que estão ali na reta final para serem brigadeiros. E ano passado eu estava no pós-doc, o comandante Braga foi no meu lugar, acompanhado do Pedro Martinez, a nosso convite. Isso mesmo. Esse ano também voltaremos lá. Então, e eles também lá estão com um projeto de... outra coisa, talvez nem todos saibam, né? A UNIFA criou o Laboratório de Simulações de Cenários da UNIFA, com a lógica de atender a rede de monitoramento de sinais de defesa para o Estado-Maior da Aeronáutica, que alimenta o Ministério da Defesa, que é o que a gente está propondo dentro do PROCAD de Defesa também. Então, assim, estamos frutificando, as nossas sementes estão frutificando. E essa linha de pesquisa, que alguém podia dizer assim, ela é muito de poder aeroespacial, ela está podendo cooperar com o Laboratório de Simulações de Cenários da UNIFA. Ok? Então, parabéns também a essa linha por isso. E aí, agora, passamos a palavra para a banca. E aí os colegas podem usar a ordem alfabética entre vocês. Agora eu passo a palavra à banca composta pelos doutores Jéssica Germano, da FGV. Se encontra? Sim, boa tarde, Marcelo, estou aqui. Francisco Taborda. Boa tarde a todos. Boa tarde. E Alexandre de Lima, da USP. Boa tarde a todos. Estou aqui. Boa tarde a todos, muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Como ela comentou, eu sou Jéssica Germano, eu sou a líder de pesquisa, não, quase me enrolei porque eu já fui líder de pesquisa, mas eu sou a pesquisadora sênior do Grupo de Tendências de Impacto Marítimo e Naval e é um prazer estar aqui novamente, agora na banca, e encontrar pessoas queridas e tão competentes que estão desenvolvendo essas pesquisas no nosso laboratório. Bom, em razão do tempo, eu vou tentar ser um pouco mais sintética. Eu tomei algumas notas aqui para perguntar, mas acho que a gente pode até conversar depois sobre isso, pontualmente com cada líder de pesquisa, mas eu gostaria de fazer pontuações mais gerais, né? Das apresentações, eu notei que o grupo de energia nuclear, no futuro, do comandante Braga, e o de Tendência de Impacto Marítimo e Naval tem uma certa carência de graduandos, né? E, enfim, eu observei isso durante as apresentações e, complementando com a apresentação do Pedro Linhares, que ele pontuou que tem só um graduando, mas que 2 das mestrandas foram graduandas antigas do grupo. E eu gostaria só de destacar o quão é importante você ter graduandos também envolvidos nessas discussões, porque ali eles conseguem encontrar temas de pesquisa para seguir no mestrado, então em outra graduação, e podem ajudar até na difusão, né? Porque eles têm redes de contato dentro
das linhas de pesquisa deles, das graduações deles, então pode ajudar também na difusão do próprio laboratório, nas pesquisas que a gente desenvolve. Então, assim, eu estimulo fortemente que a gente de pesquisa como um todo tenha graduandos, mais graduandos, né, dentro das linhas. Eu sei que alguns temas são bastante complexos, mas a gente tem, enfim, uma infinidade de pesquisadores dentro do laboratório que têm perfis de pesquisa diferentes, então eu acredito que não seja impossível encontrar graduandos que se encaixem nessas linhas. E uma sugestão também que eu daria é em relação aos eventos, né? O comandante Braga até apontou que vão realizar um evento na ICM. Eu estimulo também a realização de webinários, porque é algo que, digamos assim, é barato, né? A gente pode usar o espaço aqui do WebEx, do próprio laboratório, da higiene, para desenvolver esses webinários. E assim, nós temos tantos especialistas dentro das redes de pesquisa, então é possível que eles peguem um tema que eles estejam mais focados e montem uma apresentação, até mesmo uma apresentação que já tenham feito em algum evento, ou então algum artigo que tenham publicado. E seria importante a criação desses webinários, que, digamos assim, é de graça, né? A gente não teria nenhum custo com logística e outros tipos de aparatos, e também esses webinários poderiam ser relevantes para os próprios PROCADs, né? Ou então para outros projetos de pesquisa em geral que os grupos estejam envolvidos. Seriam duas sugestões que eu daria. E, em terceiro, eu gostei bastante da pontuação que o Pedro fez em relação a terem montado uma ementa para poder organizar de uma forma mais otimizada os temas que seriam tratados, as publicações. Eu gostei bastante dessa estrutura, né, que deixa, assim, digamos, com uma roupagem mais acadêmica, até mesmo profissional. E sugeri também para que você pudesse levar isso para os demais líderes de pesquisa, assim, pontuando, acho que uma conversa informal mesmo, fazer um convite para os demais para orientar nesse sentido, porque eu vejo que muitos grupos de pesquisa, às vezes, por conta da diversidade de formação dos pesquisadores, têm um pouco dessa dificuldade, né, de conseguir juntar todos os saberes para orientar para uma publicação, ou então para participar de um evento. Então, assim, outra coisa que eu estimulo, né, seria uma organização junto dos líderes para o Pedro, então a gente vê talvez outro líder que tenha também uma proposta nesse sentido, né, de conseguir orientar da melhor forma possível as agendas de pesquisa. No mais, eu gostei bastante das apresentações, fiquei bem feliz de saber que estamos todos produzindo, assim, contribuindo para o desenvolvimento da academia aqui no nosso país, dentro das nossas instituições. Muito obrigada e parabéns a todos. Obrigada, Jéssica, meu irmão. Agora passo a palavra para o Francisco Taborda. Bom, boa tarde aí a todos de novo, né? Um prazer estar aqui, aprendendo bastante, como eu tenho aprendido aqui até agora com todos vocês aí. Em primeiro lugar, né, parabéns aí aos 3 times de pesquisa, né? Aí Braga, Vanessa e o Pedro fizeram a apresentação do que os seus times fizeram e do que pretendem fazer. A produção é bastante interessante, né? Nós tivemos aí produção em quantidade e qualidade bastante interessante. Vai aqui uma menção honrosa aqui para o grupo de tendências, né? 10 artigos publicados e participação em vários outros eventos. Então, parabéns aí, eu acho que isso realmente saltou, pelo menos saltou aqui aos meus olhos. Eu espero que nenhum dos 2 outros grupos fiquem enciumados ou chateados comigo, mas eu acho que isso é merecido. Bom, todos os 3 grupos têm temas de muita importância, né, e muita profundidade. Eu costumo falar muito, então eu vou ser seletivo naquilo que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho sobre segurança espacial, né, que foi o tema, né, que o Pedro apresentou. É um tema extremamente importante, até onde eu consigo ver, e eu digo isso, né, com bastante restrição, porque eu não consigo me aprofundar muito nesse tema, mas é muito importante em termos de planejamento de futuro, né? O Brasil
teve uma preocupação muito grande com com a ocupação do solo marítimo, no levantamento da plataforma continental, levantamento da zona econômica exclusiva. A gente conseguiu ver longe e agiu cedo. Da mesma forma, nós fizemos isso com a Antártica, né? A gente procurando lá no Polo Sul garantir o nosso pedaço de direito, mesmo, né? Com outros países achando que a gente não tinha direito. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa no espaço, né? O que a gente pensa hoje, embora o Brasil não tenha uma capacidade de exploração espacial ativa, a gente tem que desenvolver isso. E dentro aí das frentes de diplomacia e das frentes do pensamento, eu acho que a gente tem que se preparar, estudar, para poder marcar o nosso lugar no espaço, naquilo que a gente tem direito. Tem um problema de órbita, né? Direito de seção de órbita, direito de, pelo menos, não ter a fração do espaço que nos corresponderia, que é uma coisa que a gente tem que garantir ainda, poluída por lixo e poluída por outros satélites ativos, né, de outras potências espaciais que queiram ocupar o nosso lugar, porque está começando a ficar congestionado. Então, eu acho esse tema muito importante, e aquilo que o Correia falou, né, que a Unifa tem lá o seu laboratório, né? Se a gente conseguir trabalhar junto com eles, eu tenho a impressão até que a capacidade de produção e, inclusive, né, trazer esse conceito de força espacial, trazer toda esta bagagem que eles podem ajudar a gente, além daquela bagagem que a gente tem de tudo que a gente fez no mar, né, e lá no Polo Sul e Antártico. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de energia nuclear. Eu gostei muito pela forma que o Braga abordou as coisas. E aí ele falou em algumas coisas. Ele falou em energia, obviamente energia nuclear, todos nós já falamos. Falou em propulsão nuclear, o que é uma coisa cara para a Marinha por causa, né, do submarino nuclear. Eu queria trazer. Ele falou também dos reatores, dos pequenos reatores modulares também. Eu só queria trazer para essa dimensão a dimensão de escassez também. Energia é um recurso escasso no planeta e é um recurso escasso no Brasil também, né? Se o Brasil crescer 3, 4% ao ano nos próximos 3, 4 anos, o país para. Não vai ter energia, né, para garantir o crescimento continuado de 3% ao ano por um período longo. A energia nuclear não vai resolver isso no curto prazo, porque em 3, 4 anos você não coloca uma usina atômica em funcionamento. Mas vai resolver isso para depois, né, 5, 6, 10 anos para frente, porque você vai ter que ter uma matriz muito mais diversa do que a gente tem hoje, apesar de a matriz de geração de energia elétrica do Brasil ser muito diversa e muito limpa, por sinal. Agora, eu só queria aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa. Nós estamos, por exemplo, desenvolvendo um submarino convencional, um submarino armado convencionalmente de propulsão nuclear. Mas nós não estamos conseguindo desenvolver uma indústria nuclear. Então, como é que a gente vai desenvolver o submarino se nós não tivermos uma indústria? Porque simplesmente certas coisas que poderiam ser vendidas para nós, na hora H não será vendida, né? Nós já sabemos que algumas coisas que foram medidas lá, foram vendidas para a planta de energia lá de Aramar, foram vendidas, mas que agora, quando a gente quer comprar mais, não estão vendendo mais. Então vamos ter que desenvolver essa indústria nuclear. Desenvolver essa indústria nuclear para construir 1, 2 submarinos, esquece que você não vai desenvolver porque você não vai ter mercado. Então, a gente vai ter que desenvolver a nossa indústria nuclear para geração de energia, de modo que esta indústria esteja capacitada a fornecer os componentes para o submarino nuclear. Porque, vejam bem, o Brasil é o único país que está desenvolvendo o submarino nuclear que não tem um inimigo na soleira da porta. A Rússia tem, os Estados Unidos, a gente não precisa nem entrar em detalhes, né? A Rússia tem, Estados Unidos tem,
Inglaterra tem, França tem, Índia tem, Austrália já tem, o que é a China, né? E faz parte daquele triunvirato. Então, eles desenvolvem a sua indústria nuclear embarcada porque tem que desenvolver por uma questão de sobrevivência. Ponto. Então, tem lá fazendo um por ano de cada vez. Nós não temos isso. Então, a gente tem que desenvolver a indústria. E aí cabe os pequenos reatores modulares. Um SMR padrão, que a gente vê na referência, são 200 MVA. O nosso do submarino nuclear, ele chegando, pode chegar a uns 75 MVA. Então, se nós tivermos esses pequenos reatores nucleares espalhados pelo Brasil, às vezes em cluster de 3, 4 ou 5, né, que podem, inclusive, gerar água potável em áreas do Brasil onde nós temos deficiência de água potável, a gente pode criar uma indústria nuclear. E aí vai a minha ideia de a gente criar um cenário de futuro, né, onde a gente tenha uma indústria nuclear forte, baseada na alimentação de energia para o país, que possa atender às necessidades futuras, né, do Brasil no que diz respeito a submarino nuclear e energia para o submarino nuclear. Bom, falei demais, vou ficar por aqui, senão daqui a pouco o Correia caça a minha palavra. Obrigado aí a todos, né? E sucesso aí durante o ano. Obrigada, doutor Francisco Taborda. Agora passo a palavra ao... Peraí, só um minutinho. Doutor Alexandre de Lima. Isso, doutor Alexandre de Lima, da USP. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu parabenizo aos três pesquisadores, comandante Braga, o Pedro e a Vanessa, pelas apresentações muito bem elaboradas e muito bem pela apresentação, que foi muito clara do que foi feito e também do que os grupos pretendem. Alexandre, você está mutado. Vocês me ouviram? Não? Não. Então vou repetir rapidinho. Interrompeu na última frase. Eu acho que eu toquei aqui. Bom, mais uma vez, parabéns aos três pelas apresentações. Eu não tenho assim nenhuma pergunta para fazer para vocês, está muito claro para mim o que foi feito, o que vocês pretendem, que cada grupo pretende fazer nesse ano. E esse é o meu 5º ano de LSC, e para mim eu consigo ver uma evolução muito grande no conjunto dos grupos de pesquisa do nosso laboratório. E eu endosso as palavras da doutora Jéssica, da professora Jéssica, do comandante Taborda, do doutor Taborda, foram extremamente pertinentes. E essa manifestação do Taborda sobre a questão da indústria, aqui, estando em São Paulo, eu tenho um certo contato com o pessoal da Amazul, do Centro Tecnológico da Marinha, né? E a gente percebe que tem essa preocupação, e acho que a dica é essa, né? É ir pelos pequenos reatores, até porque a gente não vê outra saída, tá? É uma tecnologia negada. E isso se aplica também, o comandante Braga falou da parte de tecnologias quânticas, né? Então, eu acho que eu estou convocado para participar, né, Braga? Em junho, né? Dia 18, né? Então, não poderia, né, deixar de estar envolvido nessa tarefa importante para o laboratório, tá? E isso também vai acontecer para essas tecnologias quânticas,
porque o pessoal aí desses outros estados, né, das outras potências, não quer ver o Brasil brilhar, tá? Mas eu até, não sei se alguém já comentou hoje, eu entrei atrasado, mas o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, montou um laboratório aí de tecnologias quânticas, né? De primeira grandeza aí no Rio de Janeiro. Então, eu fico feliz porque mostra que a gente está atento, né? Mas muita coisa tem que ser feita. O comandante Taborda, né? Ele falou, olha, a gente acha que não tem inimigo, né? A gente tem essa falsa sensação aqui no Brasil, mas a gente tem, né? Então, não dá para improvisar. Eu fico muito feliz de saber, né, que tem grupo, depois eu vou até falar com o meu grupo de IA, postando coisas no LinkedIn, tá? Gente, as redes sociais são muito poderosas, tá? Mas assim, gente, parabéns aí pelas publicações, pelo esforço coletivo no laboratório, vocês estão de parabéns, tá? A Jéssica falou uma coisa que eu achei muito importante, né? Nós que somos professores na universidade, a gente orienta muito graduando, né, de iniciação científica. Então é importante engajar a juventude, né? E como a Jéssica falou, eles têm uma rede de relacionamento imensa. Vou tentar. A gente tem no nosso grupo lá de A, mas eu acho que a gente precisa tratar também com carinho, por mais que eles deem trabalho, viu, Jéssica? A gente precisa tratar com carinho nossos graduandos, tá? E é isso, gente. Parabéns. Mais uma vez eu agradeço a todos, tá? E parabéns aí pelos trabalhos.